Você já viu um homem que tinha tudo, perder tudo em uma única tarde? Antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo a essa história. Agora, imagine, São Paulo, fim de tarde, nuvens pesadas prestes a despencar sobre os arranha-céus da Faria Lima. Dentro de um Jaguar parado no trânsito, um advogado de terno caro puxa a própria gravata como se fosse um nó de forca. Esse é Arthur Ferraz, o tubarão dos tribunais corporativos. Mas hoje, ele não parece um tubarão. Parece um peixe fora d'água, prestes a se afogar. O julgamento daquela tarde não fora apenas uma derrota. Fora uma execução pública, uma humilhação arquitetada com perfeição diabólica por um homem que Arthur aprendera a temer, Otávio Bastos, o advogado rival, de terno cinza impecável e sorriso gelado, não levantara a voz, não perdera a calma. Com uma polidez venenosa, desmontara a principal testemunha de Arthur peça por peça, como quem abre um relógio suíço e exibe a fragilidade dos seus mecanismos. Arthur ainda podia ver o olhar entediado do juiz, um homem que frequentava os mesmos jantares e coquetéis, alguém que ele acreditava estar do seu lado. Assistira à destruição do caso como quem assiste a um espetáculo ensaiado. E Arthur, o grande Arthur Ferraz, nada pôde fazer além de ver o seu processo bilionário, a defesa da construtora Império contra acusações de fraude em licitações, desmoronar diante de todos. Quando estacionou o Jaguar na garagem de seu edifício de luxo, sentiu que aquele não era mais o refúgio de um vencedor, mas o mausoléu de um homem derrotado. O porteiro o chamou de doutor, com a mesma reverência de sempre. Mas pela primeira vez em 20 anos, Arthur sentiu que o título lhe pesava, soava vazio. Subiu para a cobertura. Um apartamento amplo, minimalista, de paredes envidraçadas que mostravam a cidade ascendendo contra o céu carregado. Antes aquilo representava triunfo, agora apenas um lembrete cruel do tamanho da queda que o esperava. Foi direto ao bar. Um móvel de jacarandá, com prateleiras que exibiam uísques mais velhos do que a maioria de seus estagiários. Serviu-se de uma dose generosa de single malt 18 anos, sentindo o fogo do álcool atravessar a garganta, aquecendo o vazio que se instalara em seu peito. Não era a primeira derrota da carreira, mas era diferente. Bastos parecia conhecer cada jogada, cada trunfo, cada evidência, como se tivesse acesso aos bastidores da sua própria mente. O celular vibrou. Era Marcelo, seu sócio. Arthur ignorou. Sabia exatamente o que ouviria. Sarcasmo mascarado de consolo. Eu te avisei, Arthur. Bastos é outro nível. A voz parecia ecoar em sua cabeça mesmo sem atender. Ele serviu outra dose. E mais outra. Quando a tempestade finalmente desabou sobre São Paulo, lavando as ruas com violência, Arthur já estava afundado na bebida, tentando apagar a sensação corrosiva de ser manipulado como um peão num tabuleiro que não compreendia. Lá pela terceira ou quarta dose, quem contava, a cobertura se tornou insuportável. O silêncio era mais cruel que qualquer zombaria. Arthur pegou a garrafa e o copo e desceu. Não tinha destino. Precisava apenas se mover. Acabou em um bar de esquina, mal iluminado, cheiro de cerveja derramada e fritura velha. Ali ninguém o reconheceu. Ele não era o Dr. Arthur Ferraz, capa de revista. Era só mais um homem de terno caro afogando mágoas em uísque barato. Horas depois, cambaleando pelas ruas encharcadas, Arthur buscava o ar pesado pós-chuva como quem busca redenção. Parou numa viela úmida, encostou-se a uma parede de tijolos e começou a falar sozinho, ou talvez com os ratos e sombras. Ele sabia. O desgraçado sabia de tudo. Sabia da testemunha. Sabia do e-mail. Como? Esse era o ponto que o enlouquecia. Havia um e-mail. Uma prova documental guardada como trunfo. A bala de prata que mostraria a ligação entre seu cliente e o político acusado de propina. Mas antes mesmo de ser apresentado, Bastos já havia desqualificado o documento, preparara o terreno, antecipara a defesa. Era impossível, ou quase impossível. Vazamento. Arthur rosnou para a noite. Alguém me traiu. Tem um rato dentro do meu escritório. E continuou,
despejando cada detalhe da estratégia que deveria ser segredo absoluto. Falou da cláusula 17b do contrato, a brecha que poderia anular a acusação principal. Mencionou o depoimento do engenheiro marcado para a próxima semana, a única chance de confirmar a coação. Revelou tudo, sem perceber, como um bêbado que confessa os pecados ao vento. No fim, arremessou a garrafa contra a parede oposta. O estilhaço cortou o silêncio da madrugada. O som o fez despertar por um instante. Patético. O grande Arthur Ferraz, reduzido a um bêbado falando sozinho em um beco sujo. Ele se virou, pronto para voltar ao apartamento gaiola. Mas não estava tão sozinho quanto imaginava. Encolhida em um canto escuro, debaixo de uma marquise gotejante, uma mulher o observava. Clara. Estava acordada há horas, enrolada em jornais velhos contra o frio úmido, e havia ouvido cada palavra, cada detalhe, cada nome. Inclusive o nome de Otávio Bastos, um nome que conhecia melhor do que ninguém, um nome que havia arruinado sua vida 5 anos antes, um nome que destruíra sua carreira, sua reputação, sua família. Arthur cambaleou para longe, engolido pela escuridão. Clara permaneceu imóvel, mas dentro dela algo despertava. Não era medo, não era ódio. Era algo que acreditava ter perdido. Uma faísca. A faísca de uma oportunidade. A mais improvável, a mais arriscada, mas talvez a única que a vida ainda lhe ofereceria. Ela se levantou devagar, deixando os jornais caírem ao chão, e na mente afiada, que nem a rua conseguira embotar, as peças que Arthur havia jogado no ar começaram a se encaixar. Ela viu a brecha, viu a fraqueza de Bastos, viu o caminho para a vitória. E, acima de tudo, viu a chance de vingança. A manhã seguinte chegou sem nenhuma cerimônia, invadindo a cobertura de Arthur com uma luz cinzenta e impiedosa que parecia se deliciar em expor a desordem da noite anterior. Uma garrafa de uísque vazia jazia de lado sobre o tapete persa, uma poça escura manchando a seda como sangue seco. A cabeça de Arthur latejava em sincronia com as batidas de uma obra invisível em algum prédio vizinho, um ritmo infernal que servia de trilha sonora para sua ressaca monumental. Ele estava em seu escritório, o mesmo que ostentava uma vista de 10 milhões de reais, mas tudo que via era o reflexo de seu próprio fracasso no vidro. A porta se abriu sem aviso e Marcelo entrou, impecável em seu terno azul marinho, carregando um tablet e um sorriso que era puro veneno envolto em cordialidade. "Bela noite, Arthur?" ele perguntou, o tom casual tornando a provocação ainda mais cortante. "Pela sua cara, a festa foi boa. Ou o velório." Arthur apenas grunhiu em resposta, afundando-se na poltrona de couro que custava o mesmo que um carro popular. "Falei com o pessoal da Império." Marcelo continuou, deslizando os dedos pela tela do tablet. "Eles estão em pânico. Bastos entrou com uma nova moção esta manhã, pedindo a anulação de todas as nossas evidências documentais, e o juiz parece inclinado a aceitar." "Ele não pode fazer isso", Arthur murmurou, a voz rouca. "Pode e vai", retrucou Marcelo, sem um pingo de compaixão. "Arthur, sejamos práticos." Acabou. Bastos nos encurralou. A melhor saída agora é negociar um acordo, minimizar os danos, salvar a reputação do escritório e torcer para que a Império não nos processe por incompetência. Cada palavra era um prego no caixão da carreira de Arthur. Incompetência. Era isso que ele havia se tornado. O rei do tribunal, agora reduzido a um principiante assustado. Foi nesse momento que o interfone tocou. A voz da recepcionista, Flávia, soou nervosa. "Dr. Ferraz, Dr. Marcelo, tem uma mulher aqui na recepção. Ela insiste em falar com o senhor, Dr. Arthur." "Eu não estou recebendo ninguém. Diga que eu morri." "Eu já disse que o senhor está em reunião, mas ela não quer sair. Disse que é sobre o caso Império." Marcelo ergueu uma sobrancelha, divertido. "Deve ser uma das viúvas do seu cliente, implorando por uma migalha." "Mande-a embora, Flávia." Ela disse que o senhor iria querer ouvi-la. Disse que sabe como vencer Otávio Bastos." A frase pairou no ar, tão absurda que por um instante pareceu uma piada. Marcelo soltou uma gargalhada. "Essa é nova! Mande entrar. Preciso de algo para me divertir esta manhã." A porta do escritório se abriu.
E Clara entrou. Ela não era a figura coberta de jornais que Arthur mal vira na noite anterior. Estava limpa. Usava uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, ambas claramente de segunda mão, mas passadas e impecáveis. O cabelo, agora livre da sujeira, era de um castanho profundo, preso num coque simples que revelava um rosto de traços finos e inteligentes, marcado por um cansaço que parecia antigo, mas também por uma determinação inabalável. Ela caminhou com uma postura ereta, uma dignidade que contrastava violentamente com a opulência da sala. "Bom dia, Dr. Ferraz", ela disse, a voz calma e clara. "Obrigada por me receber." Arthur a encarou, a mente turva pela ressaca tentando processar. Ele a reconhecia de algum lugar? Uma cliente antiga? Uma parente de alguém? "Nós nos conhecemos?" Ele perguntou, a voz áspera. "Ainda não, formalmente. Meu nome é Clara, e eu ouvi dizer que o senhor tem um problema com Otávio Bastos." Marcelo, recostado na mesa de Arthur, cruzou os braços com um sorriso zombeteiro. "Minha senhora, com todo respeito, a cidade inteira tem um problema com Otávio Bastos. Ele coleciona inimigos como algumas pessoas colecionam selos. O que a faz pensar que pode ajudar?" "Porque eu sei como ele opera", Clara disse, ignorando Marcelo e mantendo o foco em Arthur. "Sei como ele planta evidências, como manipula testemunhas e, principalmente, sei qual é a única fraqueza dele." "Ah, é mesmo?" Marcelo interveio, o sarcasmo pingando de cada sílaba. "E qual seria essa fraqueza? Por favor, ilumine-nos com sua sabedoria." "A arrogância dele", Clara respondeu sem hesitar. "Bastos está tão convencido de sua própria genialidade que sempre deixa uma assinatura em seus crimes, uma pequena falha, quase invisível, que prova a manipulação. Ele gosta de saber que está lá, é parte do jogo dele." Arthur se endireitou na cadeira. A descrição era assustadoramente precisa. "Isso tudo é muito fascinante", disse Marcelo, levantando-se, "mas estamos ocupados com problemas reais. Flávia, pode acompanhar a senhora até a saída." "Eu posso vencer o seu caso", Clara disse, a voz subindo um tom, firme como aço. Desta vez, a gargalhada do Marcelo foi genuína e cruel. "O quê? Você? Você vai entrar naquele tribunal e enfrentar o maior demônio jurídico do país? Com que exército? Com que diploma? Olha, Arthur, que bela ideia! Contrate a mendiga para ser sua advogada. Pelo menos a derrota seria memorável." O insulto pairou no ar, pesado e feio. Arthur sentiu uma pontada de vergonha, mas estava desesperado demais para ser cavalheiro. "Como você sabe tanto sobre o meu caso?" ele perguntou, a voz grave. Clara deu um passo à frente, aproximando-se da mesa. "Eu sei que sua estratégia dependia de um e-mail que foi misteriosamente vazado e desacreditado antes mesmo de ser apresentado. Sei que sua testemunha-chave foi destruída porque Bastos teve acesso a informações pessoais dela que não eram públicas. E sei que toda a sua defesa se baseia na cláusula 17b de um contrato que, por si só, é uma armadilha legal." O sangue sumiu do rosto de Arthur. Marcelo parou de rir. Cada detalhe que ela mencionou era preciso. Eram informações confidenciais, discutidas apenas dentro das paredes daquele escritório. "Quem é você?" Arthur sussurrou, o pânico da noite anterior voltando com força total. "Você trabalha para o Bastos?" "Não", Clara respondeu, um sorriso triste e amargo tocando seus lábios. "Eu sou a razão pela qual o método dele funciona tão bem. Ele testou tudo em mim primeiro." Ela respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz carregava o peso de 5 anos de inferno. "Meu nome é Clara Mendes. Eu era a juíza titular da 7ª Vara Civil, a mais jovem a assumir o cargo no Estado. E Otávio Bastos foi o advogado que forjou um escândalo, destruiu minha carreira, minha reputação e me jogou na rua, só para vencer um caso." O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que Arthur podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e as batidas descompassadas de seu próprio coração. A mulher parada diante dele, a quem seu sócio acabara de chamar de mendiga, não era uma maluca, era a juíza Clara Mendes, a lenda. O caso dela tinha sido o escândalo do ano, 5 anos atrás. Uma juíza brilhante, acusada de aceitar suborno, destruída pela mídia, despojada de seu cargo e de sua honra. E o advogado de acusação,
O herói que a expôs tinha sido Otávio Bastos. Agora, Clara disse, a voz calma, mas vibrando com uma intensidade contida. Você ainda acha que eu não sei como vencê-lo? O silêncio que se abateu sobre o escritório de Arthur Ferraz era tão denso que parecia ter peso e cheiro, o cheiro de pânico caro e de ego se desintegrando. A revelação de Clara não foi como uma bomba, foi como a remoção súbita de todo o oxigênio da sala. Arthur, que momentos antes afogava em uísque e autocomiseração, agora estava sóbrio de um jeito brutal e aterrorizante. Ele olhava para Clara, mas não via mais a mulher de roupa simples. Via o fantasma de uma carreira brilhante, um espectro de justiça que viera assombrar seu fracasso. Marcelo foi o primeiro a recuperar a capacidade de formar uma frase, ainda que uma frase cética e defensiva. Isso é impossível, ele gaguejou, ajeitando a gravata como se o nó apertado fosse o culpado por sua falta de ar. O caso da juíza Mendes foi conclusivo. As provas eram esmagadoras. As provas eram fabricadas. Clara corrigiu, a voz sem emoção, como se estivesse declarando um fato de um processo antigo. Fabricadas pela mesma mente que está agora a fabricar a sua derrota, Dr. Ferraz. Otávio Bastos não cria estratégias, ele cria narrativas. E ele é um mestre em fazer a mentira parecer mais plausível que a verdade. Arthur se levantou, caminhando lentamente ao redor de sua mesa de mogno, os olhos fixos em Clara, como um predador que de repente não tem certeza se é caça ou caçador. Ele era um advogado. Seu cérebro, mesmo embotado pela ressaca, começou a fazer o que fazia de melhor: interrogar, procurar fissuras, testar a veracidade da história. Se você era inocente, por que não lutou? Ele perguntou, a voz grave tentando retomar o controle. Uma juíza do seu calibre, você deveria ter destruído a acusação. Eu tentei, ela respondeu. E pela primeira vez, uma sombra de dor passou por seus olhos. Mas Bastos não me atacou no tribunal. Me atacou fora dele. Ele vazou provas para a imprensa, destruiu minha reputação antes que eu pudesse apresentar minha defesa. Ele envenenou a opinião pública, os meus colegas, a minha própria família. Quando o julgamento começou, eu não era mais uma juíza. Era um monstro. Ela fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer acusação. Ele me isolou. E quando você está sozinho, Dr. Ferraz, não importa o quão brilhante você seja, a matilha sempre vence. A imagem de uma matilha caçando uma presa solitária era poderosa demais, real demais. Arthur sentiu um calafrio. Era exatamente como ele se sentia agora, isolado, caçado. Isso não prova que você pode me ajudar, disse Marcelo, pragmático e irritante como sempre. Isso só prova que você também foi uma vítima dele. Exato, Clara concordou, virando-se para encará-lo. Qual a melhor pessoa para te ensinar a caçar um tigre do que alguém que já foi mordido por ele? Eu não apenas conheço as táticas de Bastos, eu conheço a psicologia por trás delas. Eu sei como ele pensa, como ele respira. Arthur parou em frente a ela. A desesperança lutava uma batalha campal contra o ceticismo em sua mente. Contratar essa mulher era loucura, suicídio profissional, mas não fazer nada era a certeza da ruína. Ele estava encurralado, e a única corda que lhe ofereciam estava nas mãos de uma ex-juíza que vivia nas ruas. A ironia era tão espessa que ele podia senti-la na boca, com gosto de fel. Certo, ele disse finalmente, a decisão tomada não por confiança, mas pela completa ausência de alternativas. Você quer uma chance? Vai ter uma. Mas não pense que isso é um conto de fadas. Ele caminhou até a porta. Flávia, prepare a sala de arquivos do terceiro andar para a senhora Mendes. A sala de arquivos, o lugar mais deprimente do prédio. Um cubículo sem janelas, com cheiro de papel velho e sonhos mortos, abarrotado de caixas de processos esquecidos. A humilhação era deliberada. Um lembrete sutil de quem ainda estava no comando. Marcelo sorriu, satisfeito. E o que exatamente ela vai fazer nesse palácio? Ele perguntou. Arthur pegou uma pasta fina de sua mesa. Era a moção que Bastos havia protocolado naquela manhã, a mesma que Marcelo havia declarado ser o prego final em seu caixão. Isso, Arthur disse, entregando a pasta para Clara.
Bastos está pedindo a anulação de todas as nossas evidências. Marcelo aqui diz que é um argumento impecável, juridicamente perfeito. Quero uma contra-argumentação. Quero que você encontre uma falha. Quero na minha mesa até o fim do dia. Era um teste impossível, uma tarefa que sua equipe de advogados bem pagos levaria dias para analisar e provavelmente concluiriam que era inútil lutar contra. Clara pegou a pasta, os dedos longos e finos passando pelo papel com uma familiaridade antiga. Ela não disse nada, apenas assentiu. Virou-se e saiu, seguindo a recepcionista para o seu escritório no porão do Império de Arthur. Você enlouqueceu, Marcelo. Está entregando documentos confidenciais para ela? O navio já está afundando, Marcelo. O que mais eu posso perder? A dignidade? Acho que essa já se foi ontem à noite, em algum beco escuro. As horas se arrastaram. Arthur tentou trabalhar, mas não conseguiu. Sua mente voltava para a mulher na sala de arquivos. Ele a imaginava sentada lá, cercada de poeira e fracassos antigos, lutando com uma tarefa impossível. Sentiu-se um canalha. Parte dele talvez até torcesse para que ela falhasse só para provar que sua desconfiança estava certa. Pouco depois do almoço, menos de 3 horas depois de ter recebido a tarefa, houve uma batida suave na porta de Arthur. Era Clara. Ela não parecia cansada nem derrotada. Seus olhos tinham um brilho focado, uma intensidade que ele não via em ninguém de sua equipe há anos. Ela colocou 2 folhas de papel sobre a mesa dele. Não era uma análise longa e verborrágica. Era concisa, limpa, brutal. Achei que o senhor gostaria de ver isso antes de tomar qualquer decisão sobre um acordo, ela disse, a voz neutra. Arthur pegou os papéis, cético. Marcelo se aproximou para ler por cima do ombro dele, o sorriso de escárnio já se formando. Mas, à medida que liam, os sorrisos e o ceticismo desapareceram. O texto de Clara não era apenas uma contra-argumentação, era uma obra de arte jurídica. Ela não apenas refutava cada ponto da moção de Bastos, mas o fazia de uma maneira que o ridicularizava, expondo a lógica falha por trás da aparente perfeição. Mas a genialidade estava na segunda página. Ele não está apenas tentando anular nossas provas, escreveu Clara. Ele está nos atraindo para uma armadilha processual. Se respondermos da maneira óbvia, como ele espera que façamos, estaremos implicitamente validando um precedente legal que ele poderá usar contra nós na fase final do julgamento. A moção não é uma espada, é uma rede. Ela então detalhou a armadilha com uma clareza assustadora. Uma armadilha tão sutil, tão enterrada no jargão jurídico, que Arthur, com toda a sua experiência, com todo o seu renome, não havia visto. Sua equipe inteira não havia visto. Marcelo empalideceu. Arthur levantou os olhos do papel e encarou Clara. A sala, de repente, pareceu pequena demais. A mulher parada ali não era apenas competente, ela era um gênio. Um gênio que ele havia mandado para a sala de arquivos para morrer e que havia voltado com a chave para a salvação. Como? Arthur começou a perguntar, a voz falhando. Eu não leio apenas o que o advogado escreve, Clara disse, antecipando a pergunta. Eu leio o que ele não escreve. Bastos sempre deixa o veneno entre as linhas. Arthur olhou para o papel, depois para Clara e de volta para o papel. A caligrafia era firme, as ideias eram cristalinas, a estratégia era letal. E pela primeira vez em meses, no meio do naufrágio, Arthur Ferraz sentiu a mais perigosa de todas as emoções, a esperança. Arthur leu a análise de Clara uma segunda, depois uma terceira vez. As palavras no papel não mudavam, continuavam ali, cortantes e brilhantes. A rede. A maldita rede que Bastos havia tecido com tanta perícia e que ele, Arthur Ferraz, estava prestes a cair de cabeça, como um peixe ingênuo. Ele sentiu uma onda de adrenalina que limpou os últimos vestígios da ressaca, substituindo a névoa do álcool pela clareza gelada do campo de batalha. Pela primeira vez em meses, ele via um caminho. Um caminho estreito, perigoso, iluminado por uma mulher que até ontem ele não julgaria capaz de encontrar o caminho para fora de um beco. Isso é genial, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros na sala. Marcelo, que havia lido o documento com uma palidez crescente, balançou a cabeça, não em concordância, mas em alarme. Isso é perigoso, Arthur. Genial, talvez, mas perigoso. Você não pode ousar isso. Por que não?
Arthur retrucou, o fogo voltando aos seus olhos. Porque foi escrito por ela? Ele gesticulou na direção de Clara, que permanecia em pé, silenciosa, observando a dinâmica entre os dois sócios, com a paciência de quem já viu incontáveis dramas humanos se desenrolarem. Não seja ridículo, disse Marcelo, embora fosse exatamente por isso. É porque isso não é uma defesa, é um ataque direto. Você não cutuca Otávio Bastos com uma vara curta, Arthur. Você não o acusa de armar ciladas no meio de uma audiência. Ele vai te aniquilar. Ele não vai apenas te vencer, ele vai fazer questão de te humilhar, de destruir o que resta da nossa reputação. Nossa reputação? Arthur riu, um som amargo e sem alegria. Marcelo, nossa reputação já está na UTI. Se eu seguir o seu conselho e negociar um acordo, sairemos daqui como advogados competentes que perderam para um gênio. Se eu usar isso, ele bateu com o dedo no papel de Clara, pelo menos lutaremos como leões. Prefiro morrer lutando a me render para ser abatido. Ele se virou para Clara. O desdém havia sido substituído por uma curiosidade febril. Isso é seu? Ele perguntou como se ainda não pudesse acreditar. Cada palavra. Preciso apresentar isso na audiência da tarde, mas preciso que esteja na minha voz, no meu estilo. Era a admissão mais próxima de um elogio que ele conseguia dar. Ele, o grande orador, precisava da munição dela. Sente-se, ele ordenou, apontando para a cadeira de cliente em frente à sua mesa. Vamos trabalhar. As 2 horas seguintes foram uma das experiências mais surreais da vida de Arthur. Ele, ditando, tentava dar seu floréio retórico às ideias cortantes de Clara, enquanto ela, a ex-juíza sentada humildemente à sua frente, o corrigia com uma precisão lógica que o desarmava a cada tentativa. Talvez devêssemos suavizar essa parte sobre a má-fé processual, Arthur sugeriu. É muito agressivo. Não, Clara respondeu calmamente, sem levantar a voz. A agressividade é necessária. Você precisa nomear o que ele está fazendo. A força do argumento não está na polidez, mas na precisão. O juiz precisa entender que não se trata de uma divergência de interpretação, mas de uma tentativa deliberada de enganar o tribunal. Arthur sentiu uma pontada de irritação. Estava recebendo uma aula de estratégia de alguém que, até onde ele sabia, dormia na rua. Mas ele não podia negar a lógica dela. Ela estava certa. Cada vez que ele tentava alterar a essência do argumento, ela explicava, com a paciência de uma professora universitária, por que a formulação original era juridicamente mais forte. No final, ele tinha um discurso. Era a sua voz, a sua cadência, mas a alma, o esqueleto de aço, era inteiramente de Clara. Quando entraram no tribunal à tarde, a atmosfera era fúnebre. Os advogados da Império, sentados atrás dele, pareciam homens a caminho da própria execução. Do outro lado, Otávio Bastos conversava com sua equipe, exalando a confiança de um imperador. Ele lançou um olhar para Arthur, um breve aceno de cabeça que era menos um cumprimento e mais um reconhecimento do inevitável abate. O juiz chamou o caso. Doutor Ferraz, o tribunal analisou a moção do doutor Bastos. A menos que o senhor tenha uma objeção extraordinariamente convincente, estou inclinado a aceitá-la. Arthur se levantou, sentindo os olhares de pena de todo o plenário. Ele respirou fundo, ignorou o nó no estômago e olhou diretamente para Bastos. Meritíssimo, com o devido respeito, a moção do meu colega não é apenas falha, é uma peça de ficção jurídica desenhada para ofuscar a verdade. Um murmúrio percorreu a sala. Bastos ergueu uma sobrancelha, o sorriso zombeteiro ainda brincando em seus lábios. Ele esperava um protesto fraco, não uma declaração de guerra. Arthur começou, seguindo o roteiro de Clara. Ponto por ponto, ele desmantelou a argumentação de Bastos. Usou a lógica dela, as palavras dela transformadas em seu barítono trovejante. Ele citou precedentes que sua própria equipe não havia encontrado, expôs as contradições, ridicularizou as premissas. O juiz, que antes parecia estar cochilando, endireitou-se na cadeira, os olhos agora fixos em Arthur. A expressão de tédio deu lugar a uma de intensa concentração. O sorriso de Bastos desapareceu. Ele se inclinou para a frente, sussurrando algo urgentemente para seu assistente, que começou a folhear freneticamente um código de leis. Ele havia sido pego de surpresa. Então, Arthur preparou-se para o golpe final. Mas, meritíssimo,
O problema mais grave desta moção não está no que ela diz, mas no que ela tenta nos forçar a fazer. Ele fez uma pausa dramática, sentindo o controle da sala pela primeira vez em meses. Esta moção, Excelência, é uma armadilha. Ele então, com a clareza que Clara havia delineado, explicou a rede processual. Mostrou como uma resposta padrão à moção os levaria a um beco sem saída legal mais adiante no processo. Expôs a intenção de Bastos não como a de um advogado defendendo seu cliente, mas de um trapaceiro manipulando as regras do jogo. Quando terminou, o silêncio no tribunal era elétrico. Bastos estava lívido. Sua máscara de calma havia rachado, revelando a fúria por baixo. Ele não olhava mais para Arthur com desprezo, mas com um ódio puro e uma nova e perigosa curiosidade. De onde diabos tinha vindo aquilo? O juiz pegou seu martelo. Doutor Bastos, o senhor tem algo a dizer em resposta a essa acusação? Bastos se levantou, tentando recompor a compostura. Meritíssimo, isso é um absurdo. O Dr. Ferraz está claramente desesperado, recorrendo a teorias da conspiração. Mas sua voz não tinha a convicção de antes. Ele havia sido exposto. Teoria ou não, disse o juiz, o tom gelado. A análise do Dr. Ferraz sobre as implicações processuais é perspicaz. Moção negada. Ele bateu o martelo, o som ecoando como um tiro na sala silenciosa. E, Dr. Bastos, aconselho-o a manter seus argumentos estritamente dentro dos limites da boa-fé processual de agora em diante. Foi uma vitória esmagadora e totalmente inesperada. Quando Arthur se sentou, os advogados de sua equipe o olhavam como se ele tivesse acabado de realizar um milagre. Ele sentia o olhar de Bastos queimando em suas costas, um olhar que prometia uma guerra muito mais suja e pessoal pela frente. De volta ao escritório, a euforia era palpável. Arthur não se sentia assim há anos. Estava vivo, de volta ao jogo. Marcelo o encontrou na sala, o rosto uma máscara de choque e preocupação. Eu não sei como você fez isso, Arthur, mas espero que saiba no que se meteu. Você não apenas cutucou a fera, você a humilhou em público. Bastos não vai mais tentar apenas vencer, ele vai tentar te destruir. Arthur não respondeu. Ele caminhou pelos corredores luxuosos, passando pelos escritórios de seus associados, até o terceiro andar. Abriu a porta da sala de arquivos. Lá estava Clara, calmamente organizando uma pilha de processos antigos em ordem alfabética, como se o destino de um caso bilionário não tivesse acabado de ser alterado por causa dela. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, a expressão neutra. Como foi a audiência, doutor? Arthur ficou parado na porta, olhando para a mulher sentada no meio da poeira e do passado. A lacuna entre a sua situação e o seu intelecto era um abismo. Ele sabia, com uma certeza aterrorizante e estimulante, que a sua aliança com aquela mulher era a sua única chance. E que Marcelo estava certo. A guerra de verdade estava apenas começando. Para um homem que construiu sua vida sobre certezas compradas e poder exercido, a incerteza era um veneno. Arthur Ferraz, no entanto, estava prestes a descobrir que, às vezes, o antídoto é encontrado no lugar mais improvável e tem o gosto amargo da humildade. A guerra havia sido declarada, e seu general era uma mulher que ele nem sequer sabia o nome 24 horas antes. Arthur ficou parado na porta da sala de arquivos, um espaço que fedia a poeira e a ambições mortas, e observou Clara. Ela não parecia uma salvadora. Não havia nenhuma aura de triunfo ao seu redor. Ela apenas empilhava velhos processos com uma eficiência silenciosa, o rosto impassível. A dissonância entre a mulher que ele via e o furacão intelectual que havia libertado no tribunal era tão grande que o deixava tonto. A vitória na audiência, que para ele fora como uma dose de adrenalina pura, para ela, parecia ser apenas um dia de trabalho. Eles vão contra-atacar, ele disse, a voz ecoando no cubículo abarrotado. Bastos não vai deixar isso assim. Ele virá com tudo. Clara parou de organizar as caixas e limpou as mãos empoeiradas na calça jeans. Eu sei, ela respondeu, o tom pragmático. É o que ele faz. Quando a lógica falha, ele apela para a destruição. Ele não tentará mais vencer o caso, Dr. Ferraz. Ele tentará vencer você. A verdade daquelas palavras era tão afiada que Arthur sentiu um calafrio.
Ele não estava mais em uma disputa corporativa, estava em uma briga de rua com um oponente que lutava sem regras. A sua estratégia funcionou, ele admitiu, a confissão custando caro ao seu orgulho. Mas foi uma manobra defensiva. Não podemos passar o resto do processo apenas rebatendo os golpes dele. Precisamos de um plano, precisamos atacar. Clara se encostou em uma prateleira de metal, cruzando os braços. O gesto era casual, mas seus olhos o analisavam com a intensidade de um juiz avaliando uma testemunha. Atacar Bastos de frente é suicídio. Ele controla a narrativa, tem contatos na imprensa, no judiciário. Ele transformaria qualquer ataque nosso em uma prova da nossa vilania. Então o que fazemos? Sentamos aqui e esperamos ele nos fuzilar? A frustração de Arthur estava voltando. Não, ela disse, e pela primeira vez ele viu um brilho perigoso nos seus olhos. Não o atacamos de frente, nós o implodimos. Cavamos por baixo, nas fundações podres sobre as quais ele construiu o império dele, e puxamos a viga mestra. Para vencê-lo, não podemos lutar este caso. Precisamos lutar o meu caso. Arthur o encarou confuso. O seu caso? Ele acabou há 5 anos. Você foi destruída. Ela completou, sem um pingo de autopiedade. Sim, mas Bastos é um homem de método. A arrogância dele o torna preguiçoso. Tenho certeza de que as táticas que ele usou para me incriminar são as mesmas que ele está usando para incriminar a Construtor Império. Se provarmos como ele fraudou o meu caso, criaremos um padrão que o juiz não poderá ignorar. A lógica era impecável, mas o custo era evidente. Clara, ele começou, a voz surpreendentemente suave. Isso significa revirar tudo aquilo de novo. A imprensa, as acusações, a minha humilhação? Ela sorriu, um sorriso desprovido de qualquer calor. Dr. Ferraz, eu passei os últimos 5 anos revivendo aquilo todas as noites de graça. Pelo menos agora alguém vai me pagar para fazer isso. O sarcasmo era uma armadura, mas Arthur podia ver as fissuras. Eu não posso reviver aquilo, Arthur, ela confessou, a voz baixando para um sussurro, chamando-o pelo primeiro nome pela primeira vez. Ele não tirou só a minha carreira, ele tirou a minha família, o meu nome. Ele me transformou em um fantasma. Ele viu ali, naqueles olhos cansados, a profundidade da dor que ela carregava. E percebeu que não podia mais tratá-la como um mero instrumento para a sua vitória. Aquela era a luta dela tanto quanto, ou talvez mais, do que era a sua. Clara, ele disse, aproximando-se. Ele vai nos destruir se não o expormos. Ele vai fazer comigo o que fez com você, e depois vai continuar fazendo com outros, de novo e de novo. Não é mais só o meu caso. Não é mais só a minha empresa. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. É a sua chance de reescrever a história, de pegar o fantasma que ele criou e dar a ele uma voz que vai ecoar tão alto que vai derrubar o castelo de cartas dele. Clara o encarou, por um longo momento, uma batalha silenciosa travando-se dentro dela. Finalmente, ela assentiu, uma única vez, um movimento quase imperceptível, mas que selou o destino de ambos. Está bem, ela disse, a voz novamente firme, profissional. Mas faremos do meu jeito. Eu vou liderar esta investigação. Preciso de acesso irrestrito aos seus recursos. Seu investigador particular, um orçamento para despesas e, acima de tudo, a sua confiança cega. Se você vacilar, se duvidar de mim por 1 segundo, Bastos vai sentir o cheiro do medo e nos devorará. Você tem, ele respondeu sem hesitar, o que você precisar. Ótimo, ela disse, virando-se para as prateleiras empoeiradas. Então, vamos começar. A primeira peça do quebra-cabeça está em algum lugar nesta sala. As horas seguintes foram uma imersão no passado doloroso de Clara. Com a autorização de Arthur, ela começou a abrir as caixas seladas de seu próprio processo que estavam guardadas no arquivo morto da firma. Para Arthur, eram apenas papéis. Para Clara, cada folha era um fragmento de sua antiga vida. Ela tirou um maço de recortes de jornais. As manchetes eram brutais. Juíza Mendes acusada de liderar esquema de bobo de suborno. O martelo da corrupção. Em uma das fotos, ela saía do tribunal, o rosto cercado por microfones, a expressão uma máscara de choque e incredulidade.
Arthur desviou o olhar, sentindo-se um voyeurista de uma tragédia trivada. Eles me pintaram como a encarnação do mal, ela murmurou, a voz distante enquanto examinava as transcrições de depoimentos. Testemunhas que eu nunca vi na vida apareceram para dizer que me entregaram malas de dinheiro. Ele pegou uma das transcrições. O depoimento era detalhado, convincente, cheio de pequenas verdades misturadas a mentiras gigantescas. Era a assinatura de Bastos. Nada aqui parece errado à primeira vista, disse Arthur, frustrado. Ele cobriu todas as bases. Quase todas, ela respondeu, os olhos percorrendo uma lista de funcionários do tribunal da época. A maioria dos nomes era familiar para ela, mas então o seu dedo parou em um. Este aqui. O que tem ele? Arthur perguntou, inclinando-se para ver. Jorge Medeiros, o escrivão do meu gabinete? Ele não deveria estar nesta lista. Ele estava de licença médica durante todo o período da investigação, e eu me lembro de ter assinado os papéis dele eu mesma. Era um detalhe minúsculo, um erro administrativo talvez, um nome incluído por engano, mas para Clara era um fio solto no tecido aparentemente perfeito de Bastos. Por que o nome de um homem que estava oficialmente afastado apareceria em uma lista de testemunhas em potencial? Ela se perguntou em voz alta, a mente já trabalhando, conectando os pontos. A menos que ele não estivesse realmente doente, a menos que a licença fosse uma desculpa para mantê-lo longe, enquanto o nome dele era usado para validar algum documento forjado. Arthur sentiu um arrepio. A mente dela trabalhava em um nível de detalhe que era ao mesmo tempo brilhante e assustador. Clara se levantou, os olhos fixos em um ponto invisível na parede empoeirada. A determinação havia retornado, substituindo a dor por um foco gélido. Nosso primeiro passo está claro, ela disse. A voz cortante como vidro quebrado. Precisamos encontrar Jorge Medeiros. Ele era o escrivão do meu gabinete, e o homem mais covarde que já conheci. Se alguém foi forçado a fazer o trabalho sujo de Bastos, foi ele. Jorge Medeiros. O nome pairou na sala de arquivos como poeira suspensa na luz. Para Arthur, era apenas um nome. Para Clara, era a personificação da traição e da fraqueza. A primeira peça de dominó que Bastos derrubou para incendiar sua vida. Encontrar um fantasma, no entanto, era mais fácil na teoria. Carlos. Arthur latiu no telefone no dia seguinte, já de volta ao seu papel de comandante. Carlos era seu investigador particular, um ex-policial cínico e caro, que normalmente era usado para desenterrar os segredos de sócios infiéis ou concorrentes ardilosos. Preciso que encontre um homem. Jorge Medeiros, ex-escrivão da 7ª Vara Civil. Sumiu do mapa há 5 anos. Não me importa o custo, não me importa como. Apenas o encontre. Arthur estava agora usando todos os seus recursos, todo o peso de seu império financeiro, para caçar um reles funcionário público. Tudo baseado na intuição de uma mulher que, até 3 dias antes, ele não teria confiado nem para escolher o desinfetante do banheiro. A ironia era tão deliciosa que o narrador de sua vida, onde quer que estivesse, devia estar se engasgando de rir. Os primeiros dias da busca foram um exercício de frustração. Carlos, o investigador, ligava com relatórios vazios. Arthur, esse cara é um fantasma, não usa o nome verdadeiro, não tem cartão de crédito, CPF inativo. O último registro dele foi a venda de um carro popular em Diadema, 5 anos atrás. Depois disso, nada. O homem evaporou. Marcelo, que observava a operação com um misto de horror e fascínio, não perdia a oportunidade de alfinetar. Parabéns, Arthur. Estamos gastando uma fortuna para caçar um fantasma baseado na teoria da conspiração da nossa nova consultora estratégica. Bastos deve estar adorando isso. Arthur estava prestes a ceder ao pessimismo quando Clara, que analisava os relatórios do investigador com uma calma irritante, interveio. Ela estava em uma pequena sala de estudos que Arthur havia mandado esvaziar para ela, um upgrade do arquivo, mas ainda longe de ser um escritório de verdade. Ele não evaporou. Ela disse, sem tirar os olhos de um mapa de São Paulo que havia pregado na parede. Ele se escondeu. Qual a diferença? Arthur perguntou impaciente. Evaporar é não deixar rastros. Se esconder é deixar os rastros certos nos lugares errados. Ela explicou. Carlos está procurando por um homem que quer ser encontrado pela Receita Federal, pela polícia. Jorge Medeiros não quer ser encontrado por ninguém, especialmente por Otávio Bastos. Ele não estaria em uma cidade grande. Ela apontou para o mapa.
Ele tinha pavor de multidões, de barulho, e a mãe dele era de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, uma cidade esquecida por Deus e pelos cartógrafos, chamada Serra Quieta. Arthur encarou-a. Como você sabe disso? Ele falava dela o tempo todo, Clara respondeu, a memória trazendo um gosto amargo. Dizia que era o único lugar no mundo onde se sentia seguro. Um homem com medo não foge para o desconhecido, ele volta para o útero. Ela circulou a pequena cidade no mapa. Procure em Serra Quieta, e não procure por Medeiros. Procure pelo sobrenome da mãe dele, Oliveira. Arthur, sentindo-se um tolo, mas sem opções melhores, passou a informação para o investigador. Carlos, do outro lado da linha, soou cético, mas obedeceu. 24 horas depois, ele ligou de volta. Sua voz era diferente, carregada de um respeito relutante. Arthur, você não vai acreditar. Encontrei. Jorge Oliveira. Trabalha como estoquista em um armazém de grãos em Serra Quieta, Minas Gerais. Mora sozinho em uma casinha caindo aos pedaços na saída da cidade. A mulher estava certa. Vamos para lá, Arthur disse, a decisão tomada em um instante. Nós? Clara perguntou, surpresa. Sim, nós. Ele não vai falar comigo. Ele só vai falar com você. Ele te deve isso. A viagem para a Serra Quieta foi um exercício de contrastes. O Jaguar de Arthur, um símbolo de poder e velocidade na selva de pedra de São Paulo, parecia deslocado e vulnerável nas estradas de terra esburacadas de Minas Gerais. O luxo do couro e do ar-condicionado digital lutava contra a poeira fina que se infiltrava pelas frestas e o cheiro de mato e terra molhada. Clara olhava pela janela, em silêncio. Arthur se perguntava o que ela estava pensando. Estaria revivendo a dor, o medo? Mas a expressão dela não era de vítima. Era de um soldado voltando ao campo de batalha. Ele vai estar com medo, ela disse de repente, quebrando um silêncio de quase uma hora. Quando Bastos chantageia alguém, ele não ameaça apenas a pessoa. Ele ameaça a família, os filhos, o futuro. Jorge tinha uma esposa e 2 filhas pequenas na época. Ele as abandonou para se esconder? Arthur perguntou, chocado. Ou as mandou para longe para protegê-las, ela corrigiu. Covardia e sacrifício às vezes têm a mesma cara. Serra Quieta fazia jus ao nome. Era uma cidade parada no tempo, com uma praça central, uma igreja de paredes descascadas e um punhado de casas que pareciam cansadas de ficar em pé. O tipo de lugar onde a chegada de um carro de luxo era um evento. Pessoas paravam nas calçadas para olhar, os rostos curiosos e desconfiados. Seguindo as instruções do investigador, encontraram a casa de Jorge. Era pouco mais que um casebre, com tinta desbotada e um pequeno jardim onde apenas o mato crescia. O lugar exalava solidão e derrota. Eles desceram do carro, o silêncio da cidade quebrado apenas pelo som de seus sapatos no cascalho. Pararam em frente à porta de madeira frágil. Arthur olhou para Clara. Pronta? Ela respirou fundo. Ninguém nunca está pronto para reencontrar os seus demônios, Arthur. Mas, às vezes, é a única coisa a ser feita. Ele bateu na porta. O som pareceu alto demais para a quietude do lugar. Esperaram. Nada. Ele bateu de novo, mais forte. Ouviram um barulho de algo caindo lá dentro, depois passos arrastados. A porta se abriu uma fresta, e um rosto apareceu. Era Jorge Medeiros, mas ao mesmo tempo não era. O homem que Clara lembrava era robusto, de bochechas rosadas. Este era magro, encurvado, com cabelos grisalhos e olhos fundos que carregavam o peso de 5 anos de terror. Ele piscou, ajustando-se à luz do dia. Primeiro olhou para Arthur, um estranho de terno. Depois seu olhar se moveu para Clara. O reconhecimento foi instantâneo, e a reação foi visceral. O pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu. Seus olhos se arregalaram em puro pavor, como um animal encurralado. Ele tentou fechar a porta com um movimento brusco, mas Arthur foi mais rápido e colocou o pé, impedindo. "Vocês não deviam estar aqui!" Jorge sussurrou, a voz trêmula, olhando freneticamente para a rua vazia. "Vocês não entendem. Ele vai me matar." "Viemos conversar, Jorge."
Clara disse, a voz surpreendentemente calma. Conversar? Ele riu, um som que era meio soluço, meio pânico. Não há o que conversar. Vão embora, por favor. Se ele souber que vocês estão aqui... Ele não terminou a frase, o medo o sufocando. Ele vai matar todos nós. Ele empurrou a porta com a força do desespero, mas Arthur se manteve firme. A batalha pela verdade não seria travada em um tribunal luxuoso, mas ali, na soleira de uma casa esquecida, com um homem quebrado pelo medo, que era a única chave para desvendar o passado e garantir o futuro. Ele vai nos matar! O grito de Jorge era um sussurro sibilante, cheio de um pavor que parecia ter corroído sua alma por dentro. Ele empurrava a porta com o corpo trêmulo, a madeira frágil gemendo sob a pressão. Arthur, usando seu peso e a indignação de um homem acostumado a conseguir o que quer, mantinha a porta aberta. A cena era um impasse patético. Um advogado de grife e um ex-escrivão aterrorizado lutando pelo controle de uma fresta de 10 centímetros em uma cidade que o mundo esqueceu. Medeiros, vamos conversar ou eu vou arrombar essa porcaria de porta, Arthur rosnou, o instinto de intimidação falando mais alto. Foi então que a mão de Clara pousou suavemente em seu braço. Arthur, pare, ela disse, a voz baixa mas com um comando inquestionável. Você está agindo como ele. A força não vai funcionar aqui. Arthur recuou, surpreso e um pouco envergonhado. Ele olhou para Clara, que agora se posicionava na fresta da porta, não como uma invasora, mas como uma presença calma em meio à tempestade de pânico de Jorge. Jorge, ela disse, e seu tom não era de acusação, mas de uma estranha e triste familiaridade. Eu não vim aqui para te culpar. Eu vim porque preciso entender. Olhe para mim. Relutantemente, Jorge parou de empurrar a porta. Seus olhos, cheios de terror, encontraram os dela através da abertura. Ele destruiu a sua vida também, não foi? Olhe para este lugar. Olhe para você. É esta a vida que você queria para si mesmo? Viver com medo, escondido, todos os dias? Um soluço escapou de Jorge. Vocês não sabem do que ele é capaz. Eu sei, ela respondeu, e o peso daquelas duas palavras silenciou o protesto dele. Eu sei melhor do que ninguém. Ele ameaçou a sua família, não foi, Jorge? Suas filhas. Foi por isso que você fez o que fez. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. E atingiu Jorge com a força de um soco. Ele parou de lutar contra a porta e apenas encostou a testa na madeira, o corpo sacudido por soluços silenciosos. Arthur, observando, sentiu um nó no estômago. Clara não estava apenas interrogando um homem, estava dissecando a sua dor com a precisão de quem conhecia a anatomia do medo. O silêncio não vai protegê-las para sempre, Jorge, ela disse, a lógica agora cortando a emoção. Você sabe disso. Homens como Bastos não esquecem. Eles mantêm pessoas como você presas pelo medo, para sempre. A única maneira de você ser verdadeiramente livre, de suas filhas estarem seguras, é expor a verdade. A única coisa que ele teme é a luz. Lentamente, como um homem se movendo debaixo d'água, Jorge se afastou da porta. Ela se abriu com um rangido, revelando o interior do casebre. O lugar era ainda mais miserável por dentro. Cheirava a poeira, mofo e solidão. Havia uma cama desfeita em um canto, uma mesa com um prato sujo e uma única cadeira. Nas paredes, nenhuma foto, nenhuma lembrança, apenas o vazio. Jorge desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Arthur e Clara entraram e fecharam a porta. O ar era pesado, sufocante. Ele me encontrou há 5 anos. Jorge começou a falar, a voz abafada pelas mãos. Eu tinha cometido um erro, uma dívida de jogo, anos antes. Nada grande, mas vergonhoso. Ele descobriu. Não sei como. Ele sempre descobre. Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ele me mostrou fotos das minhas filhas saindo da escola. Disse que acidentes acontecem. Disse que eu era um homem inteligente e que saberia tomar a decisão certa. Arthur discretamente pegou seu celular, ativando o gravador de voz no bolso do paletó. Seus instintos de advogado, mesmo num cenário tão cruamente humano, ainda funcionavam. Ele queria que você fizesse o quê, exatamente? Clara perguntou, a voz profissional, guiando a confissão. Ele me deu os documentos, depoimentos falsos, extratos bancários forjados, tudo.
Ele só precisava que eu os inserisse nos autos do seu processo com data retroativa, e precisava que eu assinasse um depoimento, caso fosse chamado, o que nunca aconteceu porque ele me forçou a tirar uma licença médica. E você fez, Clara afirmou, sem julgamento. Eu fiz. Eu chorei. O que eu podia fazer? Eram as minhas meninas. Eu as mandei para o interior do Paraná com a mãe. Disse para elas que tinha conseguido um emprego lá, que iria depois. Menti para salvá-las. Ele olhou ao redor para a miséria de sua existência. E desde então, vivo assim, esperando o dia em que ele bateria na minha porta para cobrar outro favor ou para me silenciar para sempre. A confissão era tudo o que eles precisavam, a prova viva e crua do método Bastos, a chantagem, a ameaça, a manipulação do sistema por trás das cortinas. Jorge, disse Arthur, a voz surpreendentemente gentil. Você tem alguma prova, algo que guardou? Uma cópia de um documento, um bilhete que ele te enviou? Jorge balançou a cabeça. Ele era cuidadoso, nunca deixava nada por escrito. Era tudo... Ele parou, os olhos se arregalando com uma lembrança súbita. Ele se levantou e foi até a cama desfeita. Debaixo do colchão manchado, ele puxou um envelope amarelado. Ele me deu uma lista, disse Jorge, as mãos tremendo ao entregar o envelope para Clara. Uma lista de instruções, com a caligrafia dele, detalhando exatamente quais documentos falsificar e onde inseri-los. Ele me disse para queimar depois, mas eu não consegui. Guardei, como um seguro, ou talvez como um lembrete do monstro que eu me tornei. Clara abriu o envelope. Dentro, uma única folha de papel. Eram anotações, quase um rascunho, mas a caligrafia era distinta. E as instruções eram claras, detalhadas e incriminadoras. Era a assinatura do crime, a arma do crime, o elo físico que conectava Bastos diretamente à fraude. Isso, Arthur sussurrou, olhando para o papel, isso muda tudo. Eles tinham a confissão gravada, tinham a prova documental, tinham a chave para destruir Bastos, mas, ao olharem para o homem encolhido na cadeira, perceberam que também tinham uma nova e pesada responsabilidade. Jorge, disse Clara, guardando o envelope com cuidado. Você fez a coisa certa hoje, mas vai precisar ser corajoso mais uma vez. Precisaremos do seu testemunho. O pavor voltou nos olhos de Jorge. Eu não posso. Ele vai me encontrar. Nós vamos te proteger, Arthur afirmou. E pela primeira vez ele não estava falando como um advogado prometendo o impossível ou como um homem fazendo um juramento, mas sim como um homem fazendo um dever. Vamos te tirar daqui hoje. Vamos te colocar em um lugar seguro. E quando chegar a hora, você vai contar a sua história para um juiz, e a sua coragem vai te libertar, e vai libertar suas filhas. Quando saíram do casebre de Jorge, o sol da tarde começava a baixar, pintando o céu de Serra Quieta com tons de laranja e roxo. Era uma cena quase bonita, se não estivesse carregada de tanta tensão. Eles tinham a arma que precisavam. O que não sabiam era que a centenas de quilômetros dali, Otávio Bastos, com sua rede de informantes e sua intuição de predador, já sentia que algo havia mudado. A caça, que ele pensava estar encurralada, havia encontrado dentes. E a viagem de volta para São Paulo não seria um retorno triunfante. Seria uma fuga, uma corrida paranoica contra o tempo, com a certeza de que agora eles não eram mais apenas adversários de Bastos, eram alvos. A viagem de volta de Serra Quieta foi a antítese da ida. Se na ida Arthur se sentia um explorador em território exótico, na volta ele se sentia uma presa fugindo pela estepe. O jaguar, antes um símbolo de poder, agora parecia uma gaiola de vidro terrivelmente exposta. Cada carro que aparecia no retrovisor era uma ameaça em potencial, cada farol distante um presságio. A poeira da estrada de terra, que antes o irritava, agora parecia uma bênção, uma cortina de fumaça que talvez os escondesse do mundo. Clara estava sentada no banco do passageiro, segurando o envelope amarelado com a caligrafia de Bastos como se fosse um artefato sagrado e radioativo. Ela não falava, mas a tensão em seus ombros era eloquente. Ela já conhecia aquela sensação, um medo gelado que se instala na nuca quando se sabe que um predador foi provocado. Arthur dirigia com uma concentração feroz, as mãos brancas de tão apertadas no volante de couro.
Ele não era um homem acostumado ao medo físico, mas a confissão de Jorge havia mudado as regras do jugo. Bastos não era apenas um advogado inescrupuloso, era um criminoso que destruía vidas e ameaçava famílias para manter seu poder. Ele não pode nos deixar chegar em São Paulo com isso, Arthur, disse, quebrando o silêncio, a voz tensa. Ele vai tentar alguma coisa. Ele não vai usar violência direta. Não ainda, Clara respondeu, a mente analítica funcionando mesmo sob estresse. É grosseiro demais para o estilo dele. A primeira arma de Bastos é a informação. Ele vai tentar nos destruir socialmente antes de precisar sujar as mãos. A profecia de Clara se concretizou mais rápido do que qualquer um deles poderia prever. O celular de Arthur, que estava no viva voz, tocou. Era Marcelo. A voz do seu sócio não era sarcástica ou irritada. Era puro pânico. Arthur, onde diabos você está? Você viu? Viu o que ele fez? Do que você está falando, Marcelo? Abra qualquer portal de notícias agora! Marcelo gritou. Com o coração na boca, Arthur pediu a Clara que pegasse o celular dele e pesquisasse. Ela digitou o nome Arthur Ferraz. O resultado apareceu instantaneamente, no topo de um dos maiores blogs de notícias jurídicas do país. A manchete era uma obra-prima de difamação. Desespero no caso Império. Advogado Arthur Ferraz se alia à ex-juíza corrupta em última tentativa para salvar caso perdido. Clara leu a matéria em voz alta, o tom neutro contrastando com o conteúdo venenoso. O texto era uma teia de meias-verdades e mentiras descaradas. Pintava Arthur como um advogado fracassado e desequilibrado. Descrevia Clara como a notória juíza Mendes, expulsa do judiciário por corrupção, uma figura mentalmente instável que agora assombrava os corredores dos tribunais. A matéria chegava a mencionar a viagem deles à Serra Quieta, citando fontes anônimas, e a descrevia como uma tentativa de assediar e coagir um pobre e doente ex-funcionário do tribunal. Ele sabia. Arthur sussurrou, o sangue gelando em suas veias. Ele sabia que estávamos lá. Eu te disse, Arthur. A voz de Marcelo explodiu pelo alto-falante. Nossos maiores clientes estão ligando. A comissão de ética da OAB já foi notificada. A nossa firma está sendo arrastada para a lama por causa da sua cruzada pessoal com essa mulher. Acabou, Arthur. Acabou. Clara continuou olhando para frente, para a estrada escura, o rosto uma máscara impenetrável. Ela já havia vivido aquele pesadelo antes. Você tem que demiti-lo, Arthur, agora! Marcelo implorava, a voz quebrada de desespero. Emita uma nota pública, peça desculpas, diga que foi enganado por uma mulher desequilibrada. Abandone o caso Império, aceite o acordo, salve o que resta do nosso escritório, salve a si mesmo. O carro ficou em silêncio, exceto pela respiração pesada de Arthur e os apelos frenéticos de Marcelo no telefone. Arthur estava em uma encruzilhada. O caminho da rendição era claro: abandonar Clara, entregar o caso, salvar o escritório, a sua fortuna, sua vida confortável. Era a escolha lógica, a escolha que o velho Arthur teria feito sem piscar. O outro caminho era um abismo escuro. Permanecer ao lado de Clara significava guerra total. Significava arriscar o escritório, a reputação, o dinheiro, tudo por uma chance de justiça que parecia cada vez mais remota. Ele olhou para o lado. Clara não o encarava. Seus olhos estavam fixos na estrada, como se o futuro de ambos estivesse sendo desenhado no asfalto que se desenrolava à frente deles. Ela não disse uma palavra, não pediu, não implorou. Deixou a decisão inteiramente nas mãos dele. E naquele silêncio, Arthur entendeu. Ela estava testando-o. Queria ver se ele era diferente dos outros homens que a haviam abandonado, se a sua conversa sobre justiça era real ou apenas o discurso de um homem desesperado. Ele pensou na humilhação no tribunal, na genialidade da análise de Clara, no terror nos olhos de Jorge Medeiros. Pensou na podridão que Bastos representava. E pensou no homem que ele era e no homem que queria ser. Pegou o celular. Marcelo ainda estava do outro lado da linha, agora alternando entre súplicas e ameaças. Marcelo, Arthur disse, a voz surpreendentemente calma. Marcelo, graças a Deus, você vai fazer a coisa certa, não vai? Vou, Arthur respondeu. Prepare-se para a guerra, Marcelo. Eu não vou recuar. E se você não tem estômago para isso, peça para sair da sociedade. Ele desligou o telefone antes que Marcelo pudesse responder.
O silêncio que se seguiu no carro foi diferente. Não era mais um silêncio de tensão, mas de resolução. Ele havia feito sua escolha. Havia queimado as pontes. Havia apostado tudo na mulher sentada ao seu lado. Clara se virou para ele, e pela primeira vez, ele viu algo em seus olhos que não era dor, nem profissionalismo. Era um respeito relutante, a aceitação de um camarada de armas. Ele não vai parar na imprensa, ela disse. O próximo passo será tentar invalidar a única prova que temos. A confissão de Jorge, Arthur concluiu, e o bilhete. Exato. Precisamos manter Jorge seguro e a prova em segredo até o momento certo. Arthur pegou seu outro telefone, um aparelho pré-pago que usava para assuntos delicados. Ligou para Carlos, o investigador. Carlos, mudança de planos. O homem que você encontrou, ele está conosco. Preciso de um lugar seguro, completamente fora do radar, sem registros, sem eletrônicos, sem ninguém saber. Para ontem. Eles chegaram ao local combinado horas depois, uma fazenda isolada no meio do nada, pertencente a um cliente antigo e discreto de Arthur. Jorge Medeiros, que haviam pegado em um ponto de encontro na estrada, foi instalado em um dos quartos de hóspedes, ainda tremendo, mas visivelmente mais seguro do que em seu casebre. Arthur e Clara ficaram na casa principal. A lareira estava acesa, mas o calor não alcançava o frio que sentiam por dentro. Estavam sozinhos, isolados, com o mundo desabando lá fora. Eram oficialmente fugitivos de uma guerra que eles mesmos haviam provocado. O que faremos agora? Arthur perguntou, olhando para as chamas. Clara pegou o bilhete de Bastos, a prova física de sua traição. Agora, ela disse, a voz gélida com a promessa de retribuição, nós usamos a arma favorita dele contra ele mesmo. Nós criamos uma narrativa. Mas a nossa, Arthur, será a verdade. Os dias que se seguiram na fazenda isolada foram um borrão de café forte, noites mal dormidas e uma intensidade de trabalho que Arthur não conhecia desde os primórdios de sua carreira. O mundo exterior era um ruído distante e hostil. A cada poucas horas, seu celular, o único que ele mantivera ligado, trazia um novo boletim da frente de batalha. Clientes importantes suspendendo contratos, Marcelo iniciando os trâmites para dissolver a sociedade, a OAB abrindo uma investigação formal sobre sua conduta. A campanha de difamação de Bastos era implacável e eficaz. Arthur Ferraz estava sendo sistematicamente apagado do mapa jurídico. Mas, paradoxalmente, naquela ilha de isolamento, ele nunca se sentira tão focado. A arrogância dera lugar a uma humildade forçada, o comando a uma obediência relutante. Ele não era mais o chefe, era um soldado, e Clara era sua general. Ela trabalhava com uma disciplina monástica, dissecando o caso Império e seu próprio processo de desgraça, encontrando os fios que conectavam os dois. Não podemos chegar ao tribunal parecendo vítimas, ela disse na véspera da audiência final, espalhando papéis pela mesa rústica da sala de jantar da fazenda. Isso é o que ele quer. Ele quer que você chegue acuado, reativo. Precisamos chegar parecendo predadores que sentiram o cheiro de sangue. O plano dela era um ato de audácia teatral. Você vai começar a audiência parecendo derrotado. Deixe Bastos acreditar que a campanha dele funcionou. Deixe-o saborear a vitória. Deixe-o inflar o próprio ego até o ponto de ruptura. Arthur a ouvia, fascinado. Ela não estava apenas planejando uma defesa. Estava escrevendo o roteiro de uma peça. No auge da arrogância dele, quando ele estiver te humilhando na frente de todos, você vai pedir para chamar uma testemunha. Jorge Medeiros. Bastos vai objetar. O juiz não vai permitir. Ele vai. Clara afirmou. O juiz está sendo pressionado pela mídia. Ele odeia escândalos. Ele vai querer mostrar que está no controle, que não tem medo de ouvir todas as partes. E a sua justificativa será perfeita. A testemunha é para esclarecer a metodologia de trabalho do advogado de acusação, algo que se tornou assunto de interesse público. Era arriscado, mas brilhante. E então, o golpe de misericórdia. Depois que Jorge contara a história dele, ela disse, pegando o envelope amarelado, você apresenta isso. Não como prova do seu caso, mas como prova do padrão de conduta de Bastos. Você não estará defendendo a Império, estará defendendo a integridade do tribunal. O dia da audiência final chegou. O tribunal estava lotado. Era um circo. Jornalistas se acotovelavam nos fundos,
Advogados de outras firmas vinham assistir ao enterro de Arthur Ferraz. Marcelo estava lá, sentado na plateia com uma expressão que era uma mistura de pena e "eu te avisei". E, no centro de tudo, Otávio Bastos, saboreando cada momento, o sorriso de triunfo já estampado no rosto. Quando Arthur entrou, seguido por sua equipe reduzida, ele parecia um homem quebrado. Os ombros curvados, o olhar perdido. Ele seguiu o roteiro de Clara à perfeição. Bastos, ao vê-lo, quase ronronou de satisfação. A audiência começou e Bastos fez o show. Foi condescendente, brilhante e cruel. Citou as matérias de jornal e insinuou o desequilíbrio de Arthur, referiu-se a Clara, que assistia de um assento discreto no fundo, irreconhecível como uma cidadã comum, como a notória e desequilibrada conspiradora de seu oponente. O juiz parecia impaciente, pronto para encerrar o caso. Finalmente, chegou a vez de Arthur. Ele se levantou lentamente. O silêncio na sala era de expectativa pela rendição. Meritíssimo, Arthur começou, a voz baixa, quase resignada. Eu poderia tentar refutar os argumentos do meu colega, mas como ele tão eloquentemente apontou, minha credibilidade está em questão. Ele fez uma pausa. Bastos sorriu. Portanto, em vez de me defender, gostaria de chamar uma testemunha que pode esclarecer para este tribunal a metodologia de trabalho e padrões éticos do Dr. Bastos. Uma testemunha que pode falar sobre como ele constrói seus casos. Bastos parou de sorrir. A defesa chama ao banco das testemunhas o Sr. Jorge Medeiros. O nome explodiu no silêncio do tribunal. Bastos se levantou de um salto, o rosto transformado numa máscara de fúria. Objeção! Irrelevante! Este homem é um ex-funcionário do tribunal sem qualquer conexão com o caso da Construtora Império. É uma manobra desesperada e patética. O juiz, no entanto, franziu a testa. A curiosidade vencera a impaciência. Doutor Ferraz, qual a relevância? A relevância, Excelência, é que a conduta do advogado de acusação se tornou ela mesma parte central deste caso, graças à campanha midiática que ele orquestrou. O Sr. Jorge Medeiros pode nos dar um insight valioso sobre como essa conduta se manifestou em casos passados de grande repercussão. Era uma aposta. Mas o juiz, querendo parecer imparcial diante da imprensa, mordeu a isca. Objeção negada. Chame a testemunha. Jorge Medeiros entrou na sala, escoltado por 2 seguranças que Arthur contratara. Ele parecia um fantasma, pálido e tremendo, mas seus olhos, ao encontrar os de Bastos, tinham uma nova e frágil centelha de determinação. Arthur começou o interrogatório, seguindo as perguntas que Clara havia preparado. Ele não falou sobre o caso de Clara imediatamente, começou de forma geral. Senhor Medeiros, o senhor trabalhou com o Dr. Bastos no passado? Fui forçado a trabalhar. Jorge corrigiu, a voz baixa mais clara. Poderia explicar o que quer dizer com forçado? Bastos objetava a cada pergunta, mas o juiz, agora completamente fisgado pelo drama, negava todas as suas objeções. Jorge então contou sua história, a chantagem, as ameaças à sua família, os documentos que foi forçado a falsificar. Ele não citou o nome de Clara. Ele apenas descreveu um caso de grande repercussão, 5 anos atrás, onde um servidor público foi destruído. E qual era o método, Sr. Medeiros? Arthur perguntou. O método era sempre o mesmo. Jorge respondeu, os olhos fixos em Bastos. Primeiro, ele encontrava uma fraqueza. Depois, usava a sua família como arma. E, por fim, vazava informações falsas para a imprensa para que a pessoa já chegasse ao tribunal julgada e condenada. A descrição era tão perfeitamente paralela ao que estava acontecendo com Arthur que a conexão se tornou óbvia para todos na sala. O juiz olhava de Bastos para Arthur, a expressão se tornando cada vez mais sombria. E ele deixava provas, Arthur? Perguntou, preparando o golpe final. Nunca, disse Jorge, exceto uma vez. Ele era arrogante. Deixou um bilhete, com instruções. Bastos, percebendo o que estava por vir, se levantou. Meritíssimo, isso é um circo. Este homem está claramente mentindo, provavelmente pago pelo... Meritíssimo, Arthur o interrompeu.
caminhando em direção ao juiz, segurando o envelope amarelado. Para corroborar o testemunho do Sr. Medeiros e para provar o padrão de conduta fraudulenta que tem sido a marca registrada do Dr. Bastos, a defesa gostaria de apresentar esta evidência. Ele colocou o bilhete sobre a bancada do juiz. As instruções, meritíssimo, na caligrafia do próprio Dr. Otávio Bastos, de como cometer a fraude que destruiu a carreira da então juíza Clara Mendes. O nome de Clara finalmente foi dito. A bomba atômica explodiu. O barulho na sala foi ensurdecedor. Repórteres se levantaram. Bastos estava congelado, o rosto uma mistura de branco e vermelho, completamente exposto. O juiz pegou o bilhete. Ele olhou para a caligrafia, depois para Bastos, depois para o papel novamente. Sua expressão era de fúria glacial. No fundo do tribunal, Clara, a mulher que todos pensavam ser apenas uma espectadora anônima, observava a cena. Ela não sorriu. Não havia triunfo em seu rosto, apenas a calma exausta de quem, depois de 5 longos anos, finalmente via a justiça, tardia e brutal, começar a se manifestar. O caos que se seguiu à apresentação do bilhete de Bastos foi absoluto. Por um instante, o tribunal pareceu congelar em um quadro surreal. O juiz, de óculos na ponta do nariz, encarando a caligrafia no papel amarelado como se fosse uma serpente, Bastos, pálido, a boca entreaberta em um O de choque puro, e Arthur, de pé, sentindo o peso de todos os olhares da sala. Então, o quadro se estilhaçou. Os flashes das câmeras dos jornalistas explodiram, uma tempestade de luz branca. O juiz bateu um martelo com uma força que fez o copo d'água em sua bancada tremer. Ordem! Ordem no tribunal! Ele olhou para Bastos e, pela primeira vez, não havia deferência em seu olhar. Havia fúria. Fúria de um homem que percebeu ter sido manipulado em sua própria casa. Doutor Bastos, esta audiência está suspensa, ele declarou, a voz cortante, e o senhor está sob investigação formal deste tribunal por perjúrio, obstrução de justiça e fraude processual. Entregue sua carteira da OAB ao oficial de justiça. O senhor não advoga mais nesta comarca até segunda ordem. O império de Otávio Bastos não desmoronou. Ele foi demolido em praça pública em menos de 30 segundos. Ao tentar sair, foi engolido por um enxame de repórteres. O predador, acuado e sem palavras, havia se tornado a presa. Nos dias seguintes, o escândalo foi a única notícia na cidade. A investigação sobre Bastos revelou um esgoto de corrupção, uma teia de chantagens e evidências forjadas que se estendia por anos. Seu nome, antes sinônimo de poder, virou sinônimo de vergonha. A derrocada foi completa. Enquanto isso, o nome de Arthur Ferraz ascendia das cinzas. Ele era o herói improvável, o Davi que derrubou o Golias corrupto. O caso da Império foi vencido com uma facilidade quase cômica após a desmoralização de Bastos. Clientes que haviam fugido agora ligavam, implorando para voltar. Novas propostas, maiores e mais prestigiosas, começaram a chover em seu escritório. Marcelo apareceu na sala de Arthur uma semana depois, sem a costumeira arrogância. Parecia mais velho, cansado. Eu estava errado, Arthur. Ele disse, a confissão saindo com a dificuldade de um osso engasgado. Completamente errado. O que você fez, o que ela fez, foi extraordinário. Arthur, sentado em sua poltrona, olhou para o sócio. O velho Arthur teria saboreado aquele momento, esfregado o erro na cara de Marcelo, desfrutado da rendição. Mas o homem que olhava para Marcelo agora era diferente. Nós estávamos errados, Marcelo. Ele corrigiu, a voz sem triunfo. Nós dois. Salve o champanhe. Temos uma firma para reconstruir. A reconstrução, no entanto, dependia de uma peça fundamental, a arquiteta de toda aquela vitória. Clara não voltou para a sala de arquivos. Com o adiantamento generoso que Arthur insistiu que ela aceitasse, alugou um pequeno apartamento, simples e anônimo. O processo para anular o veredito de seu caso foi iniciado, e com as provas esmagadoras que emergiram da investigação de Bastos, foi uma mera formalidade. Numa tarde cinzenta, ela recebeu um envelope oficial do tribunal.
Sentada à mesa de sua cozinha, leu as palavras que esperou por 5 anos. O veredito era nulo. Sua honra estava restaurada. Seu nome estava limpo. Não houve fogos de artifício, não houve festa. Apenas um silêncio profundo e um choro longo e exausto. Um choro que não era de alegria nem de tristeza, mas de libertação. O fantasma de Clara Mendes, a juíza corrupta, finalmente podia descansar em paz. Foi nesse apartamento que Arthur a encontrou 2 dias depois. Ele não ligou antes, apenas apareceu, segurando uma proposta de contrato. O escritório precisa de você, Clara. Ele disse, sem rodeios. Eu preciso de você. Sua mente, sua coragem. O que aconteceu no tribunal não foi um golpe de sorte, foi o futuro da advocacia. Ele lhe ofereceu uma sociedade plena, com participação nos lucros e seu nome na porta. Ferraz, Mendes e Sampaio. Ele sugeriu. Clara ouviu em silêncio, uma xícara de chá nas mãos. A mulher que Arthur via agora não era a figura assombrada do beco e nem a general fria da guerra. Era alguém em paz, mas com uma nova e inabalável clareza de propósito. Eu aceito, Arthur. Ela disse finalmente, mas com as minhas condições. Ele esperou. Não volto para ser apenas mais uma advogada corporativa. Não depois de tudo. A sociedade será aceita com a condição de criarmos uma nova divisão no escritório. Uma defensoria. Com 20% dos lucros da firma, vamos defender de graça pessoas como eu. Pessoas esmagadas pelo sistema, vítimas de advogados como Bastos, que não têm voz nem recursos. Ela o encarou, os olhos firmes. Eu não quero mais defender impérios, Arthur. Eu quero defender pessoas. A proposta era radical. Era, do ponto de vista de Marcelo, uma loucura financeira. Mas para o novo Arthur, era a única coisa que fazia sentido. Fechado, ele disse, estendendo a mão. Será uma honra. 1 ano depois, a placa de latão polido na entrada do prédio na Faria Lima agora dizia Ferraz, Mendes e Sampaio. A firma era a mais respeitada do país, não apenas por seus casos corporativos vitoriosos, mas pela sua temida e idealista divisão pro bono, apelidada pela imprensa de a Defensoria Mendes. Clara não voltou a usar a toga de juíza. Descobriu que seu lugar era ali, como advogada, na linha de frente. Ela liderava uma equipe de jovens advogados idealistas, enfrentando os bastos deste mundo, um caso de cada vez. Havia recuperado o respeito, o nome, a estabilidade financeira, mas não recuperou sua antiga vida. Construiu uma nova, com um propósito forjado no fogo. Arthur também era um homem diferente, mais quieto, mais observador, infinitamente mais humilde. Ele ainda era um tubarão nos tribunais, mas agora um tubarão com uma bússola moral. Ele e Clara não se tornaram amantes. A relação deles era algo mais raro e talvez mais forte. Uma parceria, forjada no respeito mútuo nascido das cinzas do desespero. Naquela tarde, Arthur entrou na sala de Clara. Era um escritório elegante, mas sem a ostentação do seu. As paredes eram cobertas de arquivos de casos, não de obras de arte. Ela estava debruçada sobre uma pilha de papéis, a expressão concentrada. Novo caso? Perguntou. Um verdureiro da periferia, acusado de um crime que não cometeu. A promotoria tem um advogado ambicioso. Me lembra alguém que conhecíamos. Arthur sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Ele não tem a menor chance, disse. Eu sei, respondeu ela, e finalmente ergueu o rosto, os olhos brilhando com a velha chama. Ele se encostou na porta, observando-a trabalhar. A mulher que um dia ele teria mandado sair de seu escritório por sua aparência, agora era o coração e a alma da sua firma. A vida, com sua ironia deliciosa e cruel, havia lhe ensinado a lição mais cara de todas, que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está em seu terno, em sua conta bancária ou em seu título, mas na força de seu caráter, e que às vezes a única forma de encontrar a sua própria salvação é ter a coragem de contratar a mendiga para lutar suas batalhas.